Sistema especial de liquidação e custódia. Os mais íntimos, taxa Selic. É uma taxa que afeta juros, créditos, investimento, o valor do dinheiro, o nível do consumo, inflação e muito mais. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre taxa Selic. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela serve como base ou um parâmetro para definir qualquer tipo de juros na nossa economia. Então, quando a Selic está alta, os empréstimos estão mais caros e os juros mais altos. Quando a Selic está baixa, os juros estão mais baixos, os empréstimos mais baratos. E outra coisa é, se o juros está mais barato, as pessoas consomem mais, a economia está mais quente e em caso de juros altos, ou seja, tomada de crédito mais caro, as pessoas consomem menos, a economia está mais fria e o consumo está mais baixo. Uma coisa muito importante que pouca gente fala é que, por definição, nós temos duas taxas Selic, a Selic Meta e a taxa Selic Over. Como que é definida a Selic Meta? No que diz respeito à definição da taxa, nós temos o Conselho Monetário Nacional, ou seja, CMN, e o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, conhecido como Copom, envolvidos na definição da taxa. O Conselho Monetário Nacional é quem vai definir em cada reunião qual a meta de inflação para o país. No entanto, o Copom, que por sua vez vai ter a responsabilidade de determinar qual vai ser a taxa Selic Meta, de forma que vai influenciar o nível do consumo, o crédito, tornando ambos mais barato ou mais caro, dependendo se tiver aumento ou corte na taxa de juros. Mas quem define a Selic? Como já foi citado aqui, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias. A cada 45 dias, eles se reúnem com um total de 8 reuniões por ano para definir qual vai ser a taxa. Mas claro que isso depende do momento em que está a nossa economia. Não é apenas chegar na reunião, chegar e colocar uma taxa a 10% e pronto, porque deu na telha. Não, depende do principal fator, como está se comportando a inflação. Porque a função principal de uma taxa de juros é controlar a inflação. Ah, Vitor, mas os juros do cartão, juros do financiamento, isso também. Claro, isso também. Porém, pergunta para os nossos amigos argentinos o que acontece quando não se consegue controlar a inflação do país. Então, o objetivo principal de uma taxa de juros é controlar a inflação. Para você que é um pouco teimoso, vamos lá, existem 3 fatores principais que podem afetar a taxa Selic. O principal é a inflação, porque afinal, se a inflação começa a subir, automaticamente você precisa de uma ferramenta para combater a inflação. E como vimos, a alteração da taxa Selic é uma das ferramentas do Bacen para combater a alta descontrolada nos preços. Afinal, quando o nível dos preços começam a subir, o seu dinheiro consequentemente perde poder de compra. Inclusive, os mais velhos se lembram, pode perguntar para o seu pai, para sua mãe ou seu avô, para sua avó, como foi o período no Brasil chamado de hiperinflação. Vitor, você falou da perda do poder de compra, explique isso pra gente. Em 2010, o que você comprava com R$100 e em 2015, o que você compra com os mesmos R$100? E agora em 2024, o que você compra com os mesmos R$100? Você compra 4 pacotes de arroz e ainda talvez sai devendo? Deu para entender a perca do poder de compra? Os R$100 em 2005, em 2010, 15, 20, 24 não são a mesma nota, porém com um poder de compra relativamente mais baixo do que ele já foi. É assim que funciona a perca do poder de compra da moeda, assim que a inflação vem destruindo o dinheiro através dos anos. Segundo motivo que influencia a taxa básica de juros do Brasil é o dólar. Para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, o dólar americano é a moeda base da economia mundial. Então, se o dólar valorizar, vai ter um impacto no comércio internacional, que acaba afetando as importações por causa da alta do preço do dólar. Então, o dólar mais caro também tem impacto direto nos preços. Por outro lado, o dólar em alta deixa as exportações brasileiras mais atrativas no mercado mundial. E assim, alavanca as vendas e esse motivo é um pouco mais complicado. Mas o terceiro motivo é mais simples. O terceiro motivo é o desemprego. O desemprego é uma consequência de uma taxa Selic mais alta, uma taxa mais elevada. Lembra que eu falei que uma taxa de juros alta, ela esfria a economia? Por esse motivo, a taxa de juros mais elevada faz com que os investidores, empresários
e o caixa das empresas fique alocado em título de renda fixa, onde o risco é menor do que em você investir na economia, como por exemplo investir nas empresas, imóveis. Isso acaba gerando desemprego. Por outro lado, uma taxa de juros baixa incentiva a entrada de capital em empresas e imóveis, entre outras coisas, para movimentar a nossa economia real. E como que o nosso juros, como que a taxa afeta a bolsa de valores? Se tratando de bolsa de valores, quando nós temos uma alta nos juros, vamos supor que de 10%, o investidor olha e pensa, em vez de correr risco na bolsa, escolher empresas para investir, escolher imóveis para comprar, eu poderia deixar em renda fixa e me garantir 10% ao ano. Então é aí que a bolsa fica estagnada. Para algumas pessoas, porém, fica mais atrativo, pois quando esse ciclo de juros alto acabar, vamos supor que isso acontece umas 6 reuniões do Copom e a taxa foi para 2%. Os investidores vão correr para a bolsa, pois agora vale a pena correr risco para ter uma rentabilidade maior. Porém, o pessoal que comprou bolsa, quando a taxa de juros estava 10%, já teve a alta que a bolsa pegou quando os juros caiu para 2%. Agora, se tratando dos investimentos em renda fixa, todo investimento em renda fixa é basicamente você emprestar dinheiro para alguma instituição financeira, governo ou empresas. Isso mesmo, emprestar dinheiro. Do mesmo jeito que você vai no banco pegar crédito, você empresta dinheiro para alguma instituição financeira, governo, financeiras, enfim, uma porrada de instituições. Por isso, se a Selic estiver alta, seu dinheiro vai ser mais remunerado. Se a Selic estiver baixa, o dinheiro vai ser menos remunerado. Claro que de acordo com a nossa taxa de juros. Um exemplo rápido é, se você investe no Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador do Brasil, ele vai render 100% da taxa Selic. Então, se tiver alguma alteração na taxa, vai afetar os juros do seu investimento. Outra taxa de juros é o DI, que é o Depósito Interbancário, que também é uma taxa de juros dos investimentos em renda fixa. Então, se a Selic está 10% ao ano, o DI vai estar na casa dos 9,90%, sempre bem perto um do outro. A diferença é de 0,1%. Mas o DI é assunto para outro vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. Se ficou alguma dúvida devido às várias informações, escreve aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês e até o próximo vídeo.